Então vamos lá, dons ministeriais, né? Dons ministeriais têm algumas polêmicas também, 3 pelo menos. Primeira polêmica, 4 vou pegar, né? Então, primeira polêmica é se existe ou não pastor. Então já tem uma discussão sobre isso. Então você vai pegar por exemplo, tem uma seita que chama Congregação Cristã no Brasil. Ela não admite pastor, então não existe pastor nessa seita. Essa seita, eles só vão ter lá, frequentando lá, os líderes eles vão chamar de anciãos. E eles vão dizer que o pastor deles é Cristo, porque Cristo, para a Bíblia Sagrada, para nós, é o sumo pastor, mas para eles não existem pastores, então, ponto final. Então essa é uma polêmica aí, mas é uma polêmica não tão forte no meio cristão, porque só essa seita defende essa posição de que não existe, que eu conheça, né? Tudo bem, meus queridos? Paz. Defende essa posição de que não existe pastor. Uma outra polêmica aí é apóstolo. Então, você vai encontrar no meio pentecostal alguns defendendo a existência de apóstolos nos nossos dias, e você vai encontrar aí no meio reformado muitos dizendo que não existem apóstolos nos nossos dias. Então, tem um apóstolo na televisão, você já deve ter visto ele, né? Usa um chapéu assim, né? Então, o chapeludo se diz apóstolo, mas você vai encontrar aí essa discussão no meio pentecostal principalmente, né? Eu lembro que quando fiz seminário, teve um dos professores que foram ministrar para a gente, né, na sala de aula, ali um módulo, e ele se dizia apóstolo, né? Ele entendia que o chamado dele era apostólico, segundo ele. Então, você vai ter essa divergência aí, tem apóstolo, não tem apóstolo. Depois tem uma outra questão, existe ou não pastoras? Então, no meio pentecostal, vai ter uma defesa de que existem pastoras. Então, vão ter mulheres pastoreando igrejas sozinhas, ali liderando toda a comunidade, e ela vai dizer, eu sou pastora. E no meio reformado, vai ter uma posição muito radical contra isso, dizendo, não existe dom ministerial de pastora, não existe pastora na igreja. Também se discute sobre diaconisa. Existe diaconisa ou não existe diaconisa? O que a Bíblia diz, né? Porque assim, diácono, nós vamos ver que não é um dom ministerial, é um dom de serviço, né? É um dom de serviço. Ele não tem a função, o diácono, de pregar ou ensinar, ele até pode, mas não é essa a função dele. A função do diácono, é cuidar das atividades corriqueiras da igreja. Na época em que foram constituídos, era dividir a cesta básica, o sustento entre as viúvas gentílicas e judias, e dividir de forma igualitária. Esse era o objetivo deles, e não pregar ou ensinar. Mas a gente vê hoje, por exemplo, que diáconos, a maioria deles que eu conheci pelo menos, ensinavam também na igreja, ou na escola bíblica, ou de alguma forma, e aí o pessoal discute, existe ou não diaconisas? Podem existir mulheres na obra do diaconato, ou não podem existir mulheres na obra do diaconato? Como é um curso de teologia, a gente vai ver nesse módulo argumentos favoráveis ao ministério feminino e argumentos contrários ao ministério feminino, e você vai tomar sua decisão, ok? Não tem assim uma posição, dizer, é assim e ponto final, não. Você vai ouvir os dois lados e vai tomar a sua decisão. Você é responsável diante de Deus pelas suas decisões, como eu também. Então nós vamos passear por esses pepinos, esses probleminhas aí, né, que existem com relação a dons ministeriais. Um outro problema que tem, o último, né, dos 4 aí, o ministério feminino e o último agora, é que alguns dizem assim, não pode tocar no ungido do Deus, não se toca no ungido do Senhor. Pega uma frase lá, um versículo lá do Velho Testamento,
pinça esse versículo, traz para hoje em dia e aplica à igreja. E assim eles se dizem boca de Deus. Então tem pastores aí ocupando púlpitos, dizendo que são boca de Deus, ou seja, o que eles falam é revelado por Deus. Eles se dizem intocáveis, porque você não pode tocar nele, se você tocar nele, Deus vai te punir. Então ele é intocável, ele é boca de Deus, intocável, e com isso eles abusam até do seu poder. Dom, na sua apostila aí, logo a primeira frase diz, dom significa presente, e ministério significa serviço, função. Então, quando Deus deu um dom ministerial para alguém, então ele deu o dom ministerial de pastor, é o Senhor Jesus que dá o dom. Se ele deu o dom ministerial de pastor, ele deu um presente para trabalhar, concorda? Se ministério é serviço, a função ou função é um presente para trabalhar, é a capacitação para trabalhar, é a capacitação para servir o outro. Não é um título, não é algo que o exalte perante os demais, é a capacitação para trabalhar, só isso. Então, por exemplo, qual a diferença entre um irmão que não tem o dom ministerial de pastor, pegar pastor que é o mais conhecido, e um irmão que tem o dom ministerial de pastor? É que um foi chamado para servir o outro de uma forma diferente, especial, mas só isso. Ele não está na fila do pão, ele não ocupa um lugar de primazia, ele não tem senha especial, ele pega a fila normal, ele é um membro da igreja como qualquer outro, ao ponto que o pastor, segundo a Bíblia, ele está sujeito à igreja. Em que aspecto? A igreja pode excluir um pastor, a igreja pode disciplinar um pastor, a igreja pode se reunir e entender, por exemplo, o pastor está cometendo adultério. Então a igreja se reúne, a igreja, os irmãos daquela comunidade, e excluem o pastor do ministério, convidando depois um outro pastor para assumir o ministério, seja de dentro da própria igreja ou de fora, que viria de outra igreja, por exemplo. Então o pastor está sujeito à igreja. Agora, quando alguém falar para você, não toque no ungido de Deus, você pode devolver a frase da seguinte forma: então não toque em mim também. Porque a Bíblia é muito clara de que todos nós, sem exceção, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, todos nós, sem exceção. Todos nós, sem exceção, somos reis e sacerdotes, todos nós, sem exceção, estamos ungidos por Deus, né? Capacitados, porque unção significa capacitação da parte do Espírito Santo, todos nós. Então, essa historinha, não toque no ungido de Deus, é só uma estratégia maligna que circula no meio da igreja evangélica para fazer com que ele possa aprontar muitas vezes e ninguém pode fazer nada com ele. Da onde o pessoal tira isso? O pessoal tira isso de quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele disse essa frase: não toque no ungido de Deus. Mas naquela ocasião, no Velho Testamento, tinha 3 tipos de unção: rei, profeta e sacerdote. Então, de fato, Saul era um ungido de Deus, mas Davi também era um ungido de Deus, já tinha sido consagrado para assumir o ministério de rei, né? Porém ainda aguardava Saul deixar o trono de alguma forma. Então, dessa frase, o pessoal traz para o Novo Testamento e aplica dizendo: não toque no pastor, mas não é bem assim que funciona. Eu mesmo participei uma vez de uma assembleia de um pastor que ele estava tendo um desalinhamento doutrinário com relação à igreja local, e a igreja local se reuniu para conversar publicamente, né, numa assembleia, com esse pastor. Então eles queriam ver que posição ele tinha por determinado assunto e tudo mais. Ele expôs e a igreja votou se ele permaneceria no pastoreio ou se ele deixaria o pastoreio, só para vocês terem ideia como funciona uma igreja congregacional, né? A igreja batista funciona assim. A presbiteriana funciona semelhante, ela tem um conselho, um presbitério, que vai tomar esse tipo de decisão também. As igrejas
pentecostais, assembleia ou coisa assim, né, quando estão vinculadas a uma denominação, também vão funcionar assim. Os pastores, os líderes daquela denominação vão se reunir para também tomar uma decisão se tem algum pastor desalinhado. Ou seja, sempre alguém no ministério está sujeito a outro alguém sobre ele. Se ele é sozinho, é perigoso. Se ele é um pastor de uma igreja local, sozinho, não tem ninguém sob a autoridade, não está sujeito à autoridade da igreja, ele é o dono da igreja, então a igreja não é de Cristo. Já afirmo assim com toda certeza. Se ele é o dono da igreja, ele preside, ele decide, ele faz tudo. Ninguém pode tirá-lo da posição, ninguém pode discipliná-lo, ninguém pode aconselhá-lo. Aquela igreja não é de Cristo, é dele. E é um perigo, porque se ele apronta, né, vamos dizer que ele larga da esposa, se casa com a amante, e a igreja está sujeita a isso. Aí as pessoas têm que deixar a igreja. As pessoas amam congregar umas com as outras, partilhar o bolo de fubá, tomar um café, conhecer da palavra, e elas que têm que deixar a igreja, porque o pastor desalinhou completamente, está em desobediência. Elas que têm que deixar a igreja, porque o pastor não deixa a igreja é dele. Né? Eu já frequentei por um curto período uma igreja em que nem quanto arrecadava era declarado. O pastor, quando ele não ia pregar, ele mandava o filho para ir lá pegar o dinheiro. O filho ia lá, pegava a oferta do dia e vazava. Né? Desculpe o termo vazava, mas, né, para jovem aí você entende. Para quê? Para que a igreja não soubesse o quanto arrecadava. Então os irmãos que congregam, quando ele pregava, ele dizia: nós todos formamos um só corpo, nós somos a igreja de Cristo. Mas quando a oferta entrava, ninguém sabia, né? Aquele corpo não sabia o quanto se arrecadava, aquele corpo não sabia o quanto o pastor tinha de salário, aquele corpo não sabia o quanto da oferta ia para missões, ou quanto da oferta ia para assistência social, não sabia nada, né? Ele era o dono daquela comunidade, e aí eu digo, essa igreja não é de Cristo. A igreja de Cristo, até os apóstolos, quando você lê o livro de Atos, você vai ver, por exemplo, fala o nome de um apóstolo aí que você acha que é conhecido. Paulo. Paulo foi convocado a prestar conta da sua doutrina. Sabia disso? Ao ler o livro de Atos, você vai ver que os apóstolos convocam Paulo e Barnabé para prestarem conta a respeito do que eles estavam pregando aos gentios. Fala um outro aí, mais conhecido ainda que o Paulo, ou semelhante. Semelhante. Pedro. Pedro uma vez fez acepção, a Bíblia diz, entre judeus e gentios. Quando chegou os gentios ali para a festa, ele deu atenção mais aos judeus, ali ficou envolvido mais com os judeus, fazendo acepção. Paulo disciplina. Paulo fala assim, em uma de suas cartas, que Cefas fez acepção entre judeus e gentios e o disciplina. Publicamente, está escrito, a gente lê até hoje. Os apóstolos. Né? Então, de forma nenhuma, existe na Bíblia uma autoridade intocável. Na Bíblia, todas as autoridades, com exceção da de Cristo, que ele sim é o sumo pastor, mas nunca pecou para ser disciplinado, todos os outros estão debaixo de algum tipo de autoridade. Qualquer pessoa que diga assim, né, que tem uns crentes hoje que dizem assim, o meu pastor é Cristo, eu não tenho pastor nenhum, né? Você é soberbo e rebelde, porque nós temos que estar debaixo de autoridade, de um pastor, de uma comunidade, né, e por consequência de uma igreja. Nós temos que estar assim, faz parte de um convívio cristão, nós temos que conviver debaixo de autoridade. Por quê? Porque é bom para nós, né? Alguém está olhando por nós, alguém está cuidando de nós, alguém está apto por Jesus a nos disciplinar se necessário também, ou a nos motivar a seguir em frente, a continuar caminhando. Perfeito? Então, voltando para a sua apostila, diz assim: dons ministeriais são funções atribuídas por Deus a certos cristãos que ele mesmo escolhe e chama. Para aí. Então, dons ministeriais é um chamado. Primeiro ponto que você tem que entender é isso, é um chamado. É um presente que Jesus dá para o serviço,
e um chamado. Ele chama para a obra do ministério. Pode entrar. Ok, vai demorar um bocado. Tá bom? Então tá jóia. Então, é um chamado. O que é um chamado? É quando o Senhor, Ele, por um decreto da sua vontade, pela sua soberania, pela sua decisão, Ele vai e convida alguém para a obra do ministério. Isso é um chamado. Quando isso acontece, aí tem muita discussão. Mas assim, como eu creio que isso acontece? Vou dar a minha posição, tá bom? Porque não é absoluta, mas uma posição. Eu creio que isso acontece no ventre. Por quê? Porque Jeremias, foi chamado no ventre. Deus disse: eis que te constituí profeta no ventre da tua mãe. Então Deus chamou ele para ser um profeta em Israel, mas chamou ainda enquanto estava no ventre. Também a gente vê o chamado de João, o Batista. Quanto nenenzinho, ele chega ali próximo da Maria, né? Ele dentro da mamãe Isabel, chega perto da Maria com o nenenzinho ali, o Senhor Jesus, e ele adora ali, ele vira no ventre, né? Ele adora, a Bíblia diz, o Senhor Jesus. Ali claramente ele já identificava como feto, como neném, o seu chamado ali para ser um profeta, né? O último profeta aí da Bíblia, profeta já no Novo Testamento, mas um profeta alá Velho Testamento, no Novo Testamento, aí se apresentando João Batista. Então, com base nesses dois textos, dá para entender que o chamado é do ventre. Agora, mas irmão, ninguém nasce crente, é verdade? Ninguém nasce crente. Mas ele tem um chamado para aquele ministério, e quando ele for convertido por Jesus, passado algum tempo, ele começa a sentir o desejo daquele chamado. Desejar a obra do ministério, né? Por exemplo, o irmão fulano tem desejo de ser pastor, você acha? Que bom. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, né, que é um outro termo usado para pastores, ou episcopo, líder ali, pregador, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é um problema desejar ser pastor. Só que tem que ter convicção do chamado. É normal que quem tem chamado ministerial, ele vai sentir isso de alguma forma. E ele vai caminhar nessa direção. Ele vai aprender, estudar. Ele é alguém que é diferente da maior parte dos crentes. Ele é alguém que estuda mais, que se dedica mais, que se aprofunda mais, que se preocupa mais com o conhecimento bíblico do que a maioria dos crentes. E passado um tempo, os próprios crentes da comunidade começam a olhá-lo como um líder. O pastor chama para pregar, o pastor chama para dar estudo, o pastor chama para ser professor, e ali ele começa a alcançar um certo respeito, vamos dizer assim, da igreja local, ao ponto que a igreja o reconhece como líder. E quando o pastor ou a igreja decide consagrá-lo, a igreja está em concordância com aquilo. Não quer dizer que toda a igreja, pode ser que uma parte da igreja não, mas a maior parte do corpo de Cristo deve estar em concordância com aquele chamado. Então eu sempre digo, o chamado é do ventre e reconhecido pela igreja. Ninguém que diz assim, eu tenho chamado pastoral, mas a minha igreja não me reconhece, de fato tem. Porque assim, se ele tem chamado pastoral, estou usando pastor porque é o dom mais conhecido no nosso meio, ok? Se ele tem chamado pastoral, a igreja vai reconhecer esse chamado. Por quê? Porque a capacitação que Jesus deu a ele vai fazer com que ele sirva como pastor antes de ser consagrado como pastor. Ele já vai aconselhar pessoas, visitar doentes, ele já vai ter uma conduta pastoral antes de ser consagrado pastor. Quando ele vai ser consagrado pastor, a comunidade já reconhece ele. Então, repito, se a comunidade não reconhecer o dom ministerial, é porque não tem. Porque a igreja deve identificar, deve reconhecer. Continuando na sua apostila, diz assim, a estes o Senhor capacita sobrenaturalmente a permanecer no serviço de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Vamos abrir esse texto? Efésios. Efésios capítulo 4,
Nós vamos ler do 11 em diante. Acharam aí? Efésios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Antes disso, antes do 11, vamos ler o 10, vou ler o do 8 em diante, do 8, para a gente entender ele mesmo quem? Então do 8 ao 10 vai identificar ele quem, né? Qual pessoa da Trindade aqui que dá dons ministeriais, que eu afirmei que é Jesus, né? No número 8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, com base nessa narrativa, a gente consegue deduzir que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor, quando foi condenado na cruz do Calvário, ele desce ao Hades, depois ele sobe aos céus. Nós vamos ver isso em escatologia, ok? Mas lembra que quando ele aparece a Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ali ressuscitado dentre os mortos, e quando ela vê ele, ele fala assim: não me toques ainda, porque eu ainda não subi ao Pai. Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Então você vê com clareza que ele já ressuscitou em corpo glorificado, aparece a Maria Madalena e fala para ela não tocá-lo, porque ele ainda não havia subido ao Pai. E aqui com clareza diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então o Senhor Jesus é aquele que concede os dons, e são cinco dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos ver cada um deles durante esse módulo. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual que é o propósito dos dons ministeriais? Capacitar os crentes, aperfeiçoar os crentes, todos. Para quê? Para que eles sirvam também. Então, capacitar os crentes para a obra do ministério, para dar capacidade a eles, pela palavra, para que eles sirvam também, para que eles evangelizem, para que eles preguem, para que eles ensinem, para que eles trabalhem, para que eles caminhem por aí, cumprindo o ID do Senhor com maestria, com dedicação. Perfeito? Então, qual o objetivo? Capacitar os crentes. Então, Deus chama pessoas com dons ministeriais, o Senhor Jesus concede esses dons para que eles trabalhem, capacitem, edifiquem os crentes, de uma forma que os crentes trabalhem para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, a igreja, cresça. Então, se a gente pudesse chamar assim de outro nome, um nome secular, para aqueles que têm dons ministeriais, a gente poderia chamá-los de treinadores, um exemplo, né? Não é isso que se usa na igreja cristã, mas só para você poder pensar. São treinadores. O que eles fazem? Eles capacitam o time, a igreja, de uma forma que a igreja aprenda e cresça na palavra, e com isso atraia outras pessoas para a mesma igreja, para o corpo de Cristo Jesus, por meio da pregação da palavra. Perfeito? Voltando aí na leitura, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual que é o trabalho? Edificar os crentes, preparar os crentes, até que eles cheguem à medida completa da estatura de Cristo. Tem fim esse trabalho aqui na nossa terra? De jeito nenhum, né? Porque o crente só vai ocupar a estatura de Cristo exata quando a glorificação acontecer. Lembra que a gente já falou sobre isso no módulo passado? Então, é um trabalho interminável, é uma dedicação constante.
para aqueles que têm chamado ministerial, sempre capacitando a igreja, sempre capacitando a igreja, sempre capacitando a igreja, e a igreja, quanto mais capacitada, mais ela atrai pessoas, né, por meio da pregação do evangelho. Por que eu dou ênfase por meio da pregação do evangelho? Porque tem igrejas hoje que usam outras estratégias para atrair pessoas. Eu lembro, por exemplo, acho que existe até hoje, numa TV chamada HIT, tinha um debate chamado Vejam Só, existe acho que até hoje esse programa, do Heber Cocarelli, e um pastor amigo meu foi convidado para ir nesse debate, e a gente foi junto, né, para ver como é que era e tal, né? Então fomos juntos e sentamos lá, e batendo papo com um outro pastor lá, um outro pastor falou assim para mim: olha, eu tenho usado bastante eventos lá na minha igreja para atrair pessoas. E eu fiquei assim, falei: opa, peraí, onde é que vai acabar essa história, né? E aí ele falou assim: olha, e eu convidei uma pessoa, né? E ele falou o nome de uma artista, assim, que no meio evangélico foi artista de TV, e no meio evangélico ela estava tendo evidência. E eu lembro que eu fui uma vez numa igreja em que estava no culto, e ela participou lá. E ela vendeu umas bonequinhas dela, assim, sabe? Umas belezinhas, bonequinhas assim. E eu pensei e falei: puxa vida, né? No meio cristão, e ela vendendo as bonequinhas dela. E aí eu falei para ele, mas essa pessoa aí, quando eu fui numa comunidade, ela fez isso e tal, isso não te incomoda? E ele falou assim: olha, até que me incomoda, mas as pessoas vêm. Ela traz pessoas, vem um monte de gente. Ou seja, não importa como atrai as pessoas. E isso é um erro maligno, diabólico. A única maneira que Jesus usava para atrair as pessoas era por meio da pregação. Ele não usou um outro método. Os apóstolos, da mesma forma. E nós temos que atrair da mesma forma. Por isso que Jesus disse: ide, pregai o evangelho. Ide ensinando-os, né? Depende do outro evangelho, outra tradução, ensinando tudo aquilo que vos tem ensinado, né? Então, a função nossa é atrair por meio da pregação do evangelho. Por isso eu e você temos que estar capacitados para pregar o evangelho. E aí, por isso que tem esse curso de teologia, por exemplo. Nesse curso de teologia a gente, né, prepara os irmãos para a obra do ministério, para que os irmãos possam, nas suas comunidades, nas suas igrejas, são diversas igrejas que estão aqui sentadas hoje, né, ir lá e servir ao Senhor, ou no lugar em que Deus o constituiu, enviar, ir lá e servir ao Senhor, e também estejam preparados para evangelizar, para pregar para as pessoas no trabalho de vocês, ou por onde vocês caminharem. Versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, existem pessoas no meio cristão que enganam fraudulosamente e são astutos, ok? A gente não pode ser ingênuo, a gente não pode olhar para o meio cristão como se tudo fosse maravilhoso, tudo é de Deus, que bênção, aleluia. Não. A Bíblia diz: simples como pombas, mas astuto como uma serpente, como uma áspide. É assim que o Senhor espera que cada um de nós sejamos. Pessoas simples, humildes, quebrantadas, como uma pombinha inocente, né? Como uma pombinha indefesa, não inocente, mas indefesa. Mas também sagaz, esperto, observador, como uma áspide, como uma serpente. Por quê? Porque a Bíblia está afirmando que tem no meio cristãos homens que enganam fraudulosamente e que usam de astúcia para querer levar a gente em qualquer vento de doutrina. No meio cristão tem gente assim. Por isso que você vê na televisão gente fazendo isso. Gente enganando, ludibriando, usando estratégia para pegar dinheiro, e dinheiro às vezes em volume, né? Vendendo coisinhas, pela fé, né? Pela fé que eles dizem ter, vendendo coisas, né? Um tempo atrás eu vi um travesseirinho que custava R$150, né? Então,
Você pega e fala, como assim, né? Então as pessoas enganam fraudulosamente. E a Bíblia diz que a função dos dons ministeriais na igreja é preparar os crentes para que quando vier o vento de doutrina, porque vai vir, quando vier o vento de falsa doutrina, de engano, ele esteja preparado, firmado na Escritura para não ser levado pelo vento de doutrina. Ele está firme na palavra. Vem ali o vento de doutrina e ele suporta. Às vezes você pensa assim, mas depende da igreja. Não, eu frequento uma igreja batista, histórica, uma igreja que tem 58 anos de fundação, só para você ter uma noção do tempo da igreja. E eu lembro de uma vez que chegou um vento de doutrina na igreja, um negócio chamado, como é que chamava a oferta? Eles chamavam a primícia, era uma oferta especial que eles chamavam de primícia, e aí essa oferta tinha que ser dada ao pastor. Alguns irmãos da igreja foram numa casa, e lá na casa teve um pregador, lá na casa que não era da nossa comunidade, e trouxe esse ensino. Ele era um pastor, é claro, e recolheu uma ofertinha ali no dia. E aí ele ensinou isso, a primícia você tem que dar ao seu pastor, ao sacerdote da sua igreja, você tem que ir lá e dar. E onde diz isso na Bíblia? Lugar nenhum. No Velho Testamento, essa oferta era dada ao sacerdote, porque ele existia, era um sacerdote da tribo de Levi, e era para o sustento, era comida. Então era primícia da colheita. Mas onde diz isso no Novo Testamento? Onde diz que é prática para a igreja? Onde diz que a gente tem que fazer? Não diz. E ali, naquela igreja, a gente teve que combater esse vento de doutrina, dizer isso não é bíblico e tudo mais, o pastor recusar receber a oferta. Então, e esses irmãos ficaram bravos, chateados, porque como é que pode recusar, está recusando de me abençoar. Porque na cabeça deles, eles entenderam que aquilo era uma prática para a igreja, sem fundamento nenhum na Escritura. Então, ora vai, ora vem, algum vento de doutrina vai bater na porta da tua comunidade, vai bater na porta da tua vida, e você tem que estar preparado na palavra para resistir esses enganos. E quando a Bíblia diz com astúcia, enganam fraudulosamente, astúcia é uma capacitação também. A gente não pode olhar para esses líderes diabólicos e dizer assim, eles não são capacitados. Eles são capacitados não por Deus, porque a Bíblia é muito clara que doutrina de homens são doutrinas de demônios. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não deixa dúvida. Mas que eles são capacitados, são. A gente está lidando com um ser, que é o diabo, que é milenar. Um ser astuto, um ser esperto, um ser que desenvolveu estratégias lá no passado e as mantém até hoje e engana multidões. E é por este camarada chamado Satanás que esses homens são impulsionados. Então a gente tem que estar muito bem preparado na palavra para resistir a esse tipo de astúcia e engano. Benny Hinn. Sim, né? Opa, sem dúvida, né? Mas não só no meio pentecostal, né? No meio tradicional, em qualquer meio, né? O negócio do paletó? Como engana fraudulosamente, a gente tem que entender que eles têm astúcia, né? Então, a gente não vai ser bobinho e falar assim, isso não está na Escritura somente, porque não é assim. Eles vão se embasar nos lenços e aventais do apóstolo Paulo. Não sei se o irmão lembra dessa passagem. Provavelmente Paulo estava preso, e a Bíblia diz que os lenços e aventais do apóstolo Paulo, quando passavam ali no meio da comunidade, pessoas eram curadas, ok? Então isso é bíblico. Então ele vai se embasar nisso, ele vai dizer que tem essa unção, e que essa unção, ele passa essa unção por meio do seu paletó, né? Mas com isso, quando começou isso, ainda era suave. Depois, esse mesmo indivíduo chegou a deitar até em cima de sepulcro
para pegar a unção de outra pessoa que tinha falecido para a vida dele. Então, a coisa começa feia, mas vai piorando. E, infelizmente, chegou ao ponto, por exemplo, nos Estados Unidos, de ter uma igreja e só começar o culto na igreja quando o anjo daquela igreja viesse ali se assentar na igreja. Então, eles tinham culto a um anjo específico e a coisa é feia. E aí você diz, isso no meio evangélico? Isso no meio evangélico, né? Eu lembro também de um pregador que uma vez, nessa igreja que o pastor era o presidente, o dono e tudo mais, foi um pregador lá que falava que a gente ia ter ouro na mão. E aí orava assim tal e falava, olha na sua mão que você vai ver uns pontos brilhantes, é ouro, né? Era a unção do ouro, né? Então um monte de coisa. Depois veio aí veio aquela fase da teologia da libertação, que daí era o pessoal pregando sobre libertação. Isso ainda tem em igrejas, né? Ainda é forte em algumas comunidades, libertação de herança hereditária e tudo mais, né? E aí virou um forfé no Brasil inteiro. Então, passa épocas e épocas e vem aí um vento diferente, que se a igreja não estiver firmada na Escritura, ela balança também e vai ser motivada por aquilo ali, né? Não sei quem lembra também da época dos 12, G12 e tudo mais, né? Que também destruiu, arrebentou com um monte de igreja, né? Mas muita igreja falava, estou na visão, e estar na visão era estar ali, né, seguindo aquela ideologia do G12. Ô irmão, é tremendo, o encontrão, né? Veio também esse encontrão que era um mistério, você não podia contar nada antes do encontro, e aí trabalhava com o emocional humano, com a psique humana. Teve gente que saiu babando, literalmente. Gente que foi conduzido emocionalmente por pessoas não capacitadas, porque tem que ser um profissional de psicologia e de psiquiatria para atuar nessa área. Foram conduzidos emocionalmente por um caminho que não conseguiram voltar. Pessoas que tiveram surtos psicóticos, saíram babando, saíram com problemas de saúde mental do encontrão. Olha como era tremendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, estar firmado na Escritura para a gente não se desviar quando vem esses falsos ventos de doutrina. Isso, como temos uma querida aqui do meio católico, no meio católico teve movimento carismático, né? Tem um monte de outras coisas diferentes, mas que também aconteceram aí no meio católico, né? Que vem e vai e assim funciona. Catolicismo? Sim, até hoje. Tem igrejas praticamente carismáticas. Exato, depende aí. Voltando para a sua apostila, então, cita aí até o 16, né? A gente parou de ler no 14, vamos seguir na leitura. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Note que aí diz aquele que é a cabeça, não o cabeça. Por que a cabeça e não o cabeça? Quando a gente diz, o meu marido é o meu cabeça, por exemplo, né, a mulher diz, ou o marido diz, o meu chefe é o meu cabeça, ele está querendo dizer, ele é o meu líder, não é isso? Agora aí está dizendo que Jesus é a cabeça, a própria cabeça do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Então ele é a própria cabeça. Então nós não temos outro. Então eu gosto de uma frase que um pastor uma vez citou, diz assim, no exército de Cristo, todos nós somos soldados rasos. O único que é o general é Cristo. Ele é a cabeça do corpo. O resto é tudo membro. Ok? Então, nessa figura de corpo, a gente diz, né, para a gente poder entender, para a nossa mente ficar um pouco mais fácil, de que Cristo é a cabeça e os dons ministeriais estão no ombro do corpo de Cristo, nos ombros. E os irmãos são os membros, ok? Só para a gente poder entender. Cristo é a cabeça, nos ombros, o governo está sobre seu ombro, Isaías dizia lá a respeito de Cristo,
e os irmãos são os membros, ok? Para a gente poder compreender aí essa analogia do corpo de Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Note, todos nós estamos no corpo de Cristo. Ele é a cabeça, o governo, os dons ministeriais estão nos seus ombros, os membros são os irmãos, a igreja completa. Perfeito? Mas todos formamos um único corpo. Se a igreja não cresce, é culpa de quem? Do pastor ou da própria igreja? O que diz o texto do 16? O texto 16 aí que a gente leu diz assim: segundo a justa operação de cada parte. Então, todas as partes do corpo de Cristo operando, trabalhando, fazem o quê? Faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, o irmão está certo. É a igreja que gera crescimento, não o pastor sozinho. É a igreja, todo o corpo operando, trabalhando segundo a justa operação, segundo a operação correta, justa, de cada parte, opera o crescimento para o crescimento do corpo. Aqueles que são obrigados a sair, porque a igreja... Sim, pode acontecer, porque assim, existem irmãos fiéis à palavra do Senhor, como sempre existiu os 7.000 que não se dobram a Baal, sempre foi assim. E esses irmãos, eles cumprem o ID, porque é o chamado, eles entendem, eles amam ao Senhor e trabalham, e eles atraem pessoas. Essas pessoas ficam por um tempo. Quando elas crescem e aprendem a palavra de Deus, elas falam: opa, a liderança dessa igreja aqui está desalinhada com a palavra. Elas saem daquela igreja e vão procurar uma igreja bíblica. Então isso é normal, né? Eu lembro de uma vez uma esposa de pastor falou: a nossa igreja é como uma grande nave. Não, um grande navio. Vai atraindo um monte de gente e leva um monte de gente para outro lugar, né? E isso para ela era legal, e para mim era muito preocupante, porque se as pessoas não ficavam naquela igreja, ou ficavam por um curto período e depois iam para outras igrejas, é porque estavam procurando igrejas bíblicas, igrejas alinhadas com a palavra de Deus, né? Ninguém que conheça a Escritura com profundidade consegue tolerar o engano. Ninguém. Vai chegar um momento que vai falar: não dá mais, aqui eu não consigo permanecer, aqui eu não consigo congregar, não dá para eu vir num domingo aqui no culto, e ao invés de ser alimentado, sair bravo, sair irritado, porque ao invés de pregar a palavra, pregou qualquer outra coisa. Então, existe isso, né? Isso vai acontecer, isso é normal. Abre comigo em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6 é uma profecia acerca de Jesus, acerca do menino Jesus. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado ou o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ok? Então esse texto de Isaías eu peguei para dar base de que o governo está sobre os seus ombros. Então, todos os dons ministeriais fazem parte dos ombros de Cristo na analogia do corpo como igreja, ok? Só para a gente poder entender. A cabeça é Cristo, os ombros, os dons ministeriais, e os membros, a igreja, né? Os membros, os irmãos, aqueles que não têm dons ministeriais. Mas todos formam um único corpo, e o grande líder dessa igreja, o sumo pastor, é a cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Na sua apostila diz assim: os dons ministeriais são funções e não títulos. Por que não são títulos? Porque é o que Jesus ensina sobre a liderança. Lucas, versículo 22, Lucas 22, capítulo 22, desculpa, Lucas 22, versículo 24 ao 27. Tem pastores que têm orgulho de ser pastor. Amém. Né? É uma função
de honra mesmo. Agora, tem pastores que querem fazer uso do seu dom como se ele não fosse um presente, o uso da sua função, do seu trabalho, como se ele fosse algo especial perante a sociedade ou perante a igreja. Então, não é especial no aspecto de colocá-lo acima. É especial, mas não no aspecto de colocá-lo acima. Eu lembro, por exemplo, meu avô, né, já falecido, foi pastor, e ele às vezes chegava em algumas pessoas assim, pessoas num relacionamento secular, no banco, por exemplo. Ele ia falar: você sabe com quem você está falando? Eu sou pastor, viu? Eu sou pastor, meu avô fazia esse tipo de coisa, né? Não se faz. Por quê? Porque lá no banco ele era o cidadão, como qualquer outro ser humano, não tinha diferença nenhuma. Na comunidade dele, ele era pastor. Mas mesmo assim, por exemplo, na hora de pegar uma fila do cachorro-quente, né, ele pega a fila. Porque ali ele não está mais cumprindo a função pastoral. Quando ele está lá no púlpito pregando, ou quando ele está lá no gabinete ensinando, orientando, aconselhando, ele tem que ser respeitado pelo seu chamado, sua função, ele está exercendo a sua função. Mas quando ele está à paisana, vamos usar a figura do policial, quando ele está à paisana, ele não deixou de ser pastor, mas ele pega a fila do cachorro-quente, ele é alguém normal. Eu lembro, por exemplo, numa reunião de liderança, que uma esposa de pastor, ela falou assim, né, ia ter um acampamento, e ela falou assim: olha, nesse acampamento a gente precisa ter algum conforto, porque a gente já trabalhou muito, agora está na hora de outros trabalharem. Aí eu olhei para ela e falei assim: então já está na hora de deixar o ministério, porque o trabalho do ministério é até o dia que o Senhor chamar, não tem fim. Né? E aqueles que são chamados ao ministério são chamados ao serviço, não o oposto. O pastor deve ser aquele que diz: olha, irmão, está com mais fome, pega na minha frente. É comum um pastor dedicado, é comum ele comer o cachorro-quente frio, esse é comum, porque alguém vai guardar um cachorro-quente para ele poder comer depois do culto frio, porque durante o culto e depois do culto tem alguém indo lá pedir conselho, pedir oração, pedindo orientação, chorando, ele está ali trabalhando o tempo todo enquanto está na comunidade. Agora, também existem esses que fazem uso da sua função como se fosse um título, mas olha o que o Senhor fala a respeito de liderança. Versículo 24, Lucas 22, 24 ao 27, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, só o contexto para a gente entender. Os apóstolos, os discípulos do Senhor, estão brigando entre si, querendo dizer quem era o maior. Vários evangelistas citam essa passagem, a gente está lendo em Lucas, mas Mateus também cita, e havia uma briga, por exemplo, os filhos de Zebedeu, eles queriam ocupar ali, João e Tiago, ocupar um lugar de honra, sentar ali à direita, né, do Senhor e tudo mais. Então havia uma briga entre eles, que quando tivesse o reino de Jesus, onde eles sentariam, qual era a função deles, e eles estavam brigando ali entre eles para dizer quem era o maior. E aí Jesus, ouvindo isso, os repreende da seguinte forma, versículo 25, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus pega e fala para eles assim: olha, lá no mundo, no conceito do mundo, o prefeito da cidade é o benfeitor da cidade, e ele exige salário da cidade, sustento da cidade, os cidadãos trabalham, pagam impostos para sustentá-lo, trazendo para o nosso conceito, okay? Para os nossos dias. Né? Aí ele está usando o exemplo de um rei, que seria ali, hoje o nosso prefeito, vamos pensar assim. Né?
Então o rei, o que ele fazia? Recolhia imposto das pessoas e vivia do reinado. E era alguém que, quando chegasse em um lugar, sentava num lugar de honra, tinha ocupação de honra. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não devem ser assim. Vocês devem fazer o oposto. Entre vocês devem ser aqueles que servem. Servem aí no contexto de escravo, aquele que servia a mesa. E aí Jesus disse: eu no meio de vocês fui aquele que serve. Sou aquele que serve. Eu não sou aquele que sento na mesa para esperar ser servido, ou aquele que sento na mesa dizendo: eu sou o Cristo, eu tenho uma posição especial. Eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que ensina assim. Em outra ocasião, ele lavou o pé dos discípulos. Lembra disso? Lembra dessa passagem? Ele, antes ali da ceia, ele pega uma toalha, cinge os lombos, põe nas costas, vamos pensar assim, e vai ali para poder lavar o pé dos discípulos, ao ponto que Pedro, reconhecendo ele como Senhor, fica constrangido e diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus fala: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então lava geral, né? Pode lavar, né? Então, mas só para lembrar você dessa passagem, nessa passagem o Senhor ocupou a função do escravo mais barato. Era o escravo que tinha a função pior numa casa. Era o escravo que lavava os pés. Ele cumpre a função do escravo de menor autoridade, vamos falar assim, entre os escravos. Falando de escravo, era o que ocupava a função mais inferior. E foi ali e lavou os pés dos seus discípulos. Então, para você ser um bom ministro, né, ou para você que é ovelha, ter um bom ministro, esse ministro tem que ter essa humildade. Tem que entender que o trabalho dele é apenas um serviço. Um serviço. Ele sempre vai ser o seu servo. Até tem um pastor que conheço que ele fala assim: eu sou seu servo. Ele brinca, né? Sempre se fala: pastor, a gente pode conversar um dia desses aí? Ele fala: eu sou seu servo. Ele fala, né? É o hábito dele. Mas é fato, é um fato bíblico. Nós temos que nos portar assim, uns para com os outros, as ovelhas também, né? A Bíblia diz: suportando uns aos outros em amor. Eu lembro que um parente meu interpretava o oposto. Ele falava assim: olha, tem gente que não dá para você aguentar, assim, quase intolerável, então você tem que suportar, a Bíblia diz. Não. Suportando uns aos outros em amor significa dar suporte. Dar suporte, né? Suportar. Minha mão está suportando a outra mão. Dando suporte. Então a Bíblia diz: suportando-vos, dando suporte uns aos outros em amor. Isso é entre as ovelhas também. Então, não tem espaço no corpo de Cristo para um outro general. Nós já temos um general e ele é o Cristo, ok? Voltando para a sua apostila aí, a gente viu os dons ministeriais são funções e não títulos. O tópico de baixo diz: todos os membros do corpo de Cristo são iguais em importância. Né? A gente já defendeu isso, mas vamos dar uma base bíblica aí. Abre comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Então, com base nesse texto de Filipenses, vou ler de novo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se você considerar o seu irmão superior a você, de jeito nenhum você vai se ensoberbecer e achar que ocupa uma função de honra acima dele. Concorda comigo? Então, o texto bíblico está dizendo assim: considere todos os outros. Note que não é uma pessoa. Todos os outros. Considere os outros superiores a você mesmo. Então, se a gente se portar assim, se o pastor se portar assim, todos nós, ovelhas, nos portarmos assim, nós vamos olhar um para os outros com muito respeito, sempre respeitando o outro irmão, considerando o outro irmão superior a nós mesmos, e vice-versa.
Com isso, a gente cria um ambiente de humildade dentro da congregação. E esse ambiente de humildade é um ambiente frutífero, um ambiente onde o Senhor pode atuar. 1 de Pedro, capítulo 2, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lá no fim da Bíblia, né? 1 de Pedro. Hoje eu não trouxe o livro físico. Então estou abrindo no celular, está mais rapidinho para abrir. 1 de Pedro 2, 9. Acharam aí? Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, primeiro ponto, Pedro chama todos os crentes, todos sem exceção, todos os crentes em Cristo, de geração eleita, e todos os crentes em Cristo são sacerdotes, todos, sacerdócio real, a nação santa, a povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos geração eleita, nós que cremos, povo adquirido e sacerdotes. Então, não tem hoje um sacerdote na igreja. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos reis e sacerdotes, sem exceção nenhuma. Ok? Ficou claro? Perfeito aí? 1 de Coríntios 12, vamos lá agora. 1 de Coríntios 12, do 12 ao 31. 1 de Coríntios 12, do 12 ao 31. Atos, Romanos, Coríntios. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, mergulhados no Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então deixa eu parar aí. Primeiro ponto, todos nós como igreja formamos um único corpo, que é o corpo de Cristo, ok? Por mais que a nossa mente não consiga entender, é isso, nós somos uma unidade, um só corpo, e esse corpo é corpo de Cristo. Só que Jesus está usando o apóstolo Paulo aí e dizendo o seguinte: mas nesse corpo há muitos membros. E aí o apóstolo Paulo, ele usa a figura de um corpo humano e começa a dizer, se o olho falar que não é do corpo, ele não seria do corpo? Ele é do corpo, ele é parte do corpo, não tem como ele dizer, mesmo que ele diga que não é do corpo, ele é. Se o ouvido disser isso, e se o pé, né, ele continua fazendo parte do corpo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém disser que não faz parte do corpo, está equivocado, nós os crentes, ok? Só faz parte do corpo quem é crente em Cristo Jesus, quem não é, não faz parte do corpo de Cristo. Não é o corpo do mundo, é o corpo de Cristo. Então, só os membros do corpo, são membros do corpo de Cristo, crentes em Cristo de fato, que creem na sua morte e ressurreição, creem no Jesus bíblico. Estes fazem parte do corpo que tem muitos membros, porém, foi Deus que colocou cada uma dessas partes, dessas pessoas no corpo de Cristo. O apóstolo Pedro vai chamar essas partes, vamos pensar assim, de edifício. Ele faz uma outra figura. Então, aqui o apóstolo Paulo está usando a figura de um corpo humano. O apóstolo Pedro usa a figura de um prédio, de um edifício, para o corpo de Cristo. E quando ele usa essa figura de prédio, ele também usa a figura de pedras, pedras vivas. O que ele faz? Ele diz que cada um de nós somos pedras vivas que formamos esse corpo, esse edifício de Cristo. Ok? Na figura de Pedro, edifício.
O muro da época e as construções eram feitas de pedra. Pedra não é igual ao tijolo. Tijolo é tudo igualzinho, mesma medida, mesma altura, mesma largura. Pedra, ela é toda disforme. Você já deve ter visto em cidades antigas aqueles muros assim de pedra. Então a pedra você tem que ir lá e encaixar ela no muro. Às vezes você tem que lapidar ela primeiro, dar um trato nela, para depois ir lá, quebrar uns pedacinhos, tirar umas aparas, umas arestas, para depois ir lá e encaixar ela naquele buraco. Se você tirar ela dali e querer colocar em outro lugar do muro, não encaixa. Ela só encaixa ali. Assim como a orelha é só aqui, o nariz só aqui, a boca é só aqui, as pernas é só aqui, o pé é só aqui. As duas figuras estão nos ensinando que cada um de nós ocupamos um lugar único no corpo de Cristo. Um lugar que o Senhor escolheu para a gente ocupar. E só nós preenchemos aquele espacinho. Só nós abençoamos o corpo de Cristo com os nossos dons ali, com as nossas capacitações que o Senhor deu, só nós. Aquilo que o Senhor capacitou você para servir a sociedade, para servir o reino de Deus, para servir na sua comunidade, Ele capacitou só você. Não capacitou o João, o Manuel, o Tião igualzinho. O João tem outras capacitações, o Manuel outras capacitações, o Tião outras capacitações. Assim dependemos uns dos outros, porque aquilo que o Senhor capacitou você não capacitou a mim, e aquilo que o Senhor me capacitou não capacitou você. Você precisa de mim e eu preciso de você. Essa é a mensagem do corpo de Cristo. A orelha precisa dos ouvidos, corrigindo, né? Os ouvidos precisam dos olhos, os olhos precisam dos ouvidos. É assim, quando você entra num ambiente escuro, seu principal sentido são os ouvidos e o tato. Os olhos já não resolvem mais naquele ambiente. Mas quando você está num ambiente claro, os olhos trazem condições para você viver bem. Então, só para a gente poder entender, todos nós somos pedras vivas que ocupamos um lugar único nesse edifício. E aquilo que Deus capacitou para você fazer, você vai fazer para servir os irmãos, e aquilo que o irmão foi capacitado, ele vai fazer para te servir de uma forma que, repito, precisamos uns dos outros. Não tem como. Qualquer membro do corpo em particular que seja mutilado, um dedinho mindinho que você perca, vai fazer muita falta para o corpo. Não tem quem ocupe o lugar dele. Você perdeu o dedinho mindinho, vai ter falta a hora que você for pegar um copo, a hora que você for fazer as coisas, vai fazer muita falta aquele dedinho mindinho. Então, tudo é muito importante e, corrigindo, todos são muito importantes no corpo de Cristo. Perfeito? Voltando para a sua apostila, diz assim: não são sacerdotes, ou seja, esses que ocupam dons ministeriais, não são sacerdotes. Em que aspecto? Mediadores entre Deus e o povo, pois essa função é apenas de Jesus. Então vamos lá, todos nós somos sacerdotes? O que a Bíblia diz? Sim, nós lemos lá, vós sois sacerdotes reais. Todos nós somos reis e sacerdotes, todos nós, sem exceção. Qual era a função de um sacerdote no Velho Testamento? Levar o povo até Deus. Então, qual é a função minha e sua? Levar o povo até Deus. Por isso a Bíblia diz que um ministério você tem, sem dúvida. Tem gente que fala assim, eu não tenho ministério nenhum, irmão. Lá na minha igreja eu não tenho nada, né? Para com isso. Um ministério você tem, e a Bíblia diz, é o ministério da reconciliação. Todos nós temos, sem exceção. Que ministério é esse? É o serviço de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. O serviço sacerdotal de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então Deus nos usa para isso. Agora, a função de um sacerdote em que só ele pode falar com Deus, em que só ele pode entrar lá no lugar santo, em que só ele pode prestar culto a Deus,
Não existe mais, porque todos nós temos essa função. O véu foi rasgado e todos nós podemos entrar. Todos nós. Porque somos sacerdotes e porque o véu foi rasgado, todos nós entramos diante de Deus. Então, a oração do pastor, ela é mais próxima de Deus que a oração da ovelha? Qual é a resposta? Não. O único que faz mediação entre nós e Deus é Jesus Cristo. Não tem um outro. Não tem um sacerdote humano entre nós e Deus, a não ser o sumo sacerdote, que se chama Jesus Cristo. Como homem, ele faz essa mediação. Assim como no Velho Testamento tinha um único sumo sacerdote que fazia mediação entre o povo e Deus para perdão dos pecados, hoje nós temos um único sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem pode ocupar essa função. Onde diz isso? Na Bíblia. 1 de Timóteo, vamos lá, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só repassando, no Velho Testamento, tinha, antes do templo, um lugar chamado tabernáculo. Você vai estudar sobre esse lugar chamado tabernáculo aqui no curso, se não estudou. Então, tinha um lugar chamado tabernáculo, e essa tenda, esse tabernáculo era dividido, a parte central dele, dividido em duas partes, um lugar santo e o lugar santíssimo. A divisão dessas duas partes era feita por um véu, um tecido muito espesso, muito grosso. E lá no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia de perdão dos pecados, ele podia entrar no lugar santíssimo. Só ele podia fazer isso, diante de Deus, para oferecer sangue como figura de expiação de pecado, ok? Jesus Cristo, o sumo sacerdote, morreu na cruz e derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, lavar os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que foi diante de Deus e apresentou seu próprio sangue no meu lugar, no seu lugar, nos representando, assim como o sumo sacerdote no Velho Testamento representava o povo, Jesus representou cada um dos seus eleitos na cruz do Calvário e no lugar santíssimo. Deu para entender? Quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz, o véu se rasgou. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque se fosse de baixo para cima, uma cortina, ainda poderia um ser humano, aquela não, porque ela era muito grossa, mas uma cortina comum poderia ser rasgada de baixo para cima. Mas de cima para baixo, quem entende aí um pouquinho de mecânica aí, sabe que por causa das fixações é quase impossível, né? Então o véu se rasgou de cima a baixo, simbolizando que o lugar santo e o lugar santíssimo virou uma coisa só. Por quê? Porque todos os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, mas só o sumo podia entrar no lugar santíssimo. Quando o véu rasga e faz dos dois ambientes um único ambiente, o que isso significa? Significa que os sacerdotes, hoje, eu e você, por meio do nome de Jesus, podemos entrar diante de Deus, ok? Então a gente não precisa mais de um mediador, outro mediador. E aí a Bíblia diz, 1 de Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se só pegar um exemplo aqui, claro, né? Estou eu aqui, e ali está o irmão Marcos. Entre nós tem um irmão, ok? Então, Jesus Cristo é esse mediador. Vamos dizer que o Marcos é Deus, e eu sou um ser humano, né? Um crente em Cristo. Quando eu vou ao Marcos, eu posso ir ao Marcos porque Jesus Cristo autorizou. Ele autorizou. Então eu vou direto ao Marcos, só que eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome do meu representante. Eu vou em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o único mediador entre nós e Deus. Qualquer pastor
que se posicione nesse lugar, ele é um Satanás em pessoa. Vamos pegar pesado. Por quê? Porque ele está querendo ocupar o lugar de Jesus Cristo. Quando ele começa a transmitir para a igreja, ainda que ele não fale em palavras, mas ele transmita para a igreja que a oração dele é forte, que quando ele ora, Deus ouve, que ele é assim com Deus, e a igreja não, ele está criando isso, ele está criando um ambiente para a igreja pensar que ele é o mediador entre Deus e os homens, só que só tem espaço para uma pessoa nesse lugar, e é Jesus Cristo. Note que o texto é enfático em dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para ninguém falar assim, olha, entre eu e Deus, tem Deus como mediador, que é Jesus. Não, quem ocupa a função de sumo sacerdote é o homem Jesus. Aí você vai falar, mas Jesus ainda é homem? Sim. O corpo glorificado de Jesus, ele continua com aquele corpo. Ele é 100% homem e 100% Deus, com um corpo perfeito. E como homem, ele ocupa a função de mediador. Agora eu vou dar um nó na tua cabeça. Um nó assim. Jesus Cristo também recebe sua oração? Como homem ou como Deus? Como Deus. Olha que interessante, dá um nó na cabeça, né? Eu vou a Jesus Cristo como Deus por meio de Jesus Cristo como homem. Dá um nó, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, ele é o único mediador. Qualquer pastor, padre, bispo, papa, que se diga mediador entre nós e Deus, mente segundo a Escritura. Mente, porque há lugar para um só, e esse é Jesus o Cristo. No tópico debaixo da sua apostila, não vamos ler Hebreus também, Hebreus capítulo 3, versículo 1, também que dá base para esse mesmo ponto. Pode falar, irmão. Querido, interceder um pelos outros é um mandamento bíblico. O pastor pode ocupar essa função, assim como um obreiro, um membro, né? A única coisa que é muito clara em Tiago é que o pastor ou a liderança da igreja, né, o presbitério, deve ocupar a função da unção com óleo nos enfermos. Isso é muito claro. Agora, oração, ele pode ocupar essa função, sem problema nenhum. Agora, só Deus sonda o coração, para saber se ele ocupa aquela função porque ele tem amor e quer interceder pelas pessoas, e quando forma uma fila grande ele chama outros para ajudá-lo, ou se ele faz isso para ocupar uma posição elevada diante da igreja, para que a igreja pense que a sua oração é especial. Esse é o perigo. Esse é o perigo, porque a oração de pastor nenhum é especial. A oração minha e sua e de um pastor é a mesma. É falar com Deus. O único mediador é Cristo. Não tem ninguém que está mais perto de Deus ou mais longe de Deus, a não ser estar longe de Deus aqueles que não creem. Mas todos que creem estão próximos de Deus, porque estão em Cristo Jesus, batizados no corpo de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Então, bem claro, ó, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Quem é que ocupou o lugar do sumo sacerdote do Velho Testamento? Jesus Cristo. Não é nenhum outro, não há um outro. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tópico último aí do 1, né? Diz assim: todos estão sujeitos a Cristo e edificam sobre a mesma rocha. Aqui a gente vai combater uma heresia do catolicismo. O que é a heresia do catolicismo? A heresia do catolicismo vai dizer o seguinte, vai dizer assim, ó, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote transferiu o sacerdócio
para Pedro. E Pedro transferiu para um outro, e um outro para um outro, e um outro para um outro, e um outro para um outro, até que chega no Papa que a gente tem hoje. Com base nisso, o Papa vai se dizer um mediador, como Cristo entre nós e Deus, ao ponto que o Papa é boca de Deus. Se o Papa vier e trouxer uma nova doutrina, é porque Deus falou com o Papa e ele então trouxe essa nova doutrina e é doutrina para a igreja. A igreja vai então viver aquela doutrina. Com base em que texto eles pensam sobre isso? Com base no texto que é citado aí na sua apostila, Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, 18. Acharam aí? Diz assim, Mateus 16, 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, no nosso português. Pedro era chamado por Jesus de Cefas, que significa pedra. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma discussão desse texto de Mateus 18, porque os protestantes vão dizer assim: a pedra sobre qual Jesus edifica a igreja é Ele mesmo, é Cristo. Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra inicial. Os católicos vão olhar para esse texto e vão dizer assim: não, Jesus está dizendo aqui que sobre Pedro Ele edificaria a sua igreja. Sobre o primeiro Papa, Pedro, Ele edificaria a sua igreja. Então, aí a gente tem um problema, a gente precisa então pensar um pouco mais. Se a gente tivesse só esse texto, a gente ia ter uma briga boa mesmo, porque o texto, no português, pode dar a entender que é sobre Pedro mesmo, concorda? Tu és Pedro e sobre ti, né, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Só que a gente tem outros textos na Bíblia, que a gente não pode deixar de lado, mas a gente vai examinar, agora chama esse estudo que a gente vai fazer nesse texto, a gente vai fazer uma exegese do original. Eu tenho capacidade para isso? Bem pequenininha. Então, vocês vão ver me ouvir citando o grego, raramente aqui, ou hebraico, ou aramaico. Né? Só coisas que aprendi, estudei, específica. Então, está aí na sua apostila o texto em grego. E o texto em grego, que aí tem no fim desse tópico, está GR e começa o texto em grego. E no texto em grego eu fiz destaques, deixei assim em negrito. E note que há uma diferença entre a primeira palavra e a segunda. A primeira palavra no grego, Pedro, tu és Petros. Está vendo aí no grego? Petros. Sobre esta Petra, a outra palavrinha, sobre esta Petra edificarei a minha eclésiam, a minha igreja. Achou aí no grego? Então, note que não é a mesma palavra. E aí, quando a gente vai para estudar essa palavra, Pedro, Petros, significa pequena pedra, lasca de rocha. Lasca de rocha. Quando uma rocha bate na outra e dá aquele estilhaço. Petros significa lasca de rocha. E Cristo, ele falando que ia edificar a sua igreja sobre uma grande rocha, sobre uma Petra, ok? Só para a gente poder entender. Então, o que Jesus está falando para Pedro? Ele está falando assim: Pedro, tu és Cefas, tu é Petra, traduzido para o grego depois, Cefas aramaico. Então, Jesus falou esse texto em grego? Não.
a linguagem entre eles, entre os discípulos, entre Cristo, era a linguagem nativa de Israel naquele momento, que era o aramaico. Então, por isso que Pedro era chamado por Jesus de Cefas. Mas quando o tradutor, quando o registro foi ser feito, o original, né, o primeiro escrito, a gente está lendo aí Mateus. Quando Mateus foi escrever lá, no original, ele escreveu em grego. Por quê? Porque o grego, para a época, era como o inglês. Eu ia falar nosso inglês, né, eu não sei nada de inglês, mas como o inglês para nós, hoje em dia. Okay? A língua mais influente no mundo. Ok? Grego. Por isso ele registra em grego. E em grego ele toma cuidado. Ele coloca Petros para Pedro e Petra para a grande rocha. Para quê? Para diferenciar o que Jesus estava falando. Falando assim, Pedro, você é lasca de pedra, você é lasca de rocha, você é pequena pedra, mas sobre esta Petros, sobre mim mesmo, sobre esta Petra, sobre mim mesmo, sobre esta grande rocha, edificarei a minha igreja. Isso ficou claro para Pedro? Muito claro, quer ver? 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pedro entendeu que Jesus estava falando de si mesmo, que ele edificaria a sua igreja sobre si mesmo e não sobre um homem mortal e pecador como Pedro? Sim, olha o que ele diz. Versículo 6 de 1 de Pedro, capítulo 2. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro está falando de si mesmo? Claramente não, ele está falando que quem crer nessa pedra principal e fundamental. O que é uma pedra principal e fundamental? É quando numa construção você põe um marco inicial. Então você põe uma pedrona lá, para construir um muro, colocou a pedra inicial lá, aquela pedra é o alicerce, é o fundamento. A carga, o peso do muro vai estar naquela pedra. Então você tem que colocar um bom fundamento, um bom alicerce ali. Quando a gente constrói casas hoje, a gente faz a pedra de concreto, mas mesma coisa. A gente vai e faz um monte de buracos e enche aqueles buracos de ferro e concreto. Sobre aqueles buracos cheios de pedra e concreto, a gente vai e constrói a casa em cima, não é assim? Mesma coisa. Então se coloca um alicerce, uma pedra fundamental, e sobre essa pedra edifica o muro. Pedro entendeu com clareza que essa pedra era Cristo, ao ponto que ele diz: essa pedra de esquina, essa pedra eleita e preciosa, quem crer nessa pedra, quem crer nele, não será confundido, é Cristo. É o Senhor. Versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal, a da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Então, de cara, o apóstolo Pedro diz assim: a pedra fundamental, a pedra de esquina em que a igreja é edificada é Cristo. Quem nele crer não será confundido. Só que os judeus recusaram Cristo. Aí ele diz assim: a pedra principal, a de esquina, a fundamental, foi recusada pelos judeus. Ao ponto que aqueles que também não se firmam na palavra tropeçam nessa grande rocha, ok? Tropeçam nessa grande rocha. Então, quem é a grande rocha? Quem é a pedra principal? Quem é o fundamento da igreja? Cristo Jesus, não há um outro. Voltando para a Escritura, vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. No catolicismo, nos ensinaram, dizendo assim:
o cabeça da igreja é o Papa. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é o Cristo. Olha lá. Ele, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, é o que primeiro ressuscitou, com o corpo glorificado, para que em tudo tenha a preeminência, a evidência. Ele tem que ser exaltado, Cristo tem que ser exaltado, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, morasse nele. Então, Jesus tem toda a plenitude de Deus, mesmo como homem, sendo também homem, tem toda a plenitude de Deus. Ele é a cabeça da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja, toda a igreja está edificada nele. Voltando para a sua apostila, tem mais referências, Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22. Então, nos dois textos que nós vemos até agora, dizia que Jesus era a cabeça da igreja. Ou seja, a parte principal, onde está o cérebro do corpo. Porém, agora vai dizer que ele também é o líder do corpo, o cabeça da igreja, como cabeça. Versículo 22 de Efésios diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, ele é o cabeça da igreja. 1 de Coríntios 3. 1 de Coríntios 3, 10. Primeiro de Coríntios 3, 10 diz assim, 10 e 11 a gente vai ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele diz assim: eu como sábio arquiteto, vou parafrasear aqui combatendo o catolicismo, eu como sábio arquiteto pus um fundamento, não o Pedro, mas Cristo. E vocês tomem cuidado como edificam sobre Cristo, porque não pode ser posto um outro fundamento, a não ser Jesus o Cristo. O que é fundamento? A base, a pedra principal, o alicerce. Então Jesus não estava falando de Pedro, ao ponto que, se você estudar um pouquinho na sua casa, Mateus, o próprio evangelho de Mateus, você vai ver que ele vai falar assim para Pedro: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí você diz: olha, tá vendo? É autoridade papal para Pedro. Isso no 16. Você pula 2 capítulos, vai no 18, na sua casa, e você vai ver que Jesus vai dizer assim, a igreja agora: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aquilo que 2 ou mais concordarem entre si. Então, a autoridade que Pedro recebeu é a autoridade que todos nós recebemos como igreja, de orar e poder entrar na comunhão com Deus, e também poder desligar uma pessoa da comunhão com Deus. Você fala: puxa, é possível? Sim. O corpo de Cristo, a igreja, pode um dia disciplinar uma ovelha, uma pessoa, um pastor, ao ponto de desligá-lo da comunidade. Por exemplo, na comunidade que eu frequento, teve um rapaz lá que ele traiu a esposa, arrumou uma esposa. Geralmente é isso, né? O pessoal fala que acabou o amor, né? Ou vai dizer compatibilidade de gênio. Mas a esposa é sempre uns quilos a mais do que a que ele arruma, né? A nova é sempre mais magra, mais nova. É estranho como o gênio se identifica como a mais nova e mais magra, né? Mas, pois bem,
Ele arrumou, cometeu adultério, o que a igreja fez? Se reuniu como igreja e o excluiu. Então, a igreja cumpriu Mateus 18, porque em Mateus 18 vai dizer assim: se tem um irmão pecando contra você, vai e repreende-o, tu e ele somente. Se ele não te ouvir, leve 2 testemunhas, e vai e repreende-o. Se ele não te ouvir, apresenta-o à igreja, e a igreja o considera como um gentil ou publicano. O que a igreja faz? Exclui da comunidade. O rapaz lá, ele pode frequentar os cultos? Sim. Ele pode ir lá nos cultos quando ele quiser. A igreja, ela é aberta para qualquer ser humano ir lá. Mas ele não pode participar de uma assembleia, ele não pode ceiar, ele não pode ter comunhão, ele não tem relacionamento com a igreja. Foi cortado, foi excluído da comunidade. Por quê? Porque não se arrependeu. Primeiro o pastor falou: você se arrepende e volta com a sua esposa. Essa é a sua condição. Se a sua esposa não quiser te aceitar de volta, não te perdoar, você vai esperar solteiro por um tempo para ver se ela te perdoa, e vai dar tempo, vai caminhar com Deus. Ele não fez isso, ele foi e ficou com a moça. Então ele foi excluído pela igreja. A igreja cumpriu Mateus 18. Então não é uma função do Pedro, é uma função de todos os crentes e da unidade da igreja. Agora, quando Jesus fala para tomar decisões, ele fala aquilo que 2 ou mais. Ou seja, não é um cara sozinho. Não é o dono da igreja, porque o dono da igreja é Cristo. É aquilo que 2 ou mais, aquilo que a igreja tomar de decisão. Ok? E é claro, tem que estar respaldado na Bíblia, baseado na Escritura, senão não tem fundamento de nenhum tipo. Pode perguntar, meu irmão. No caso de uma unidade do corpo, pode ser que uma igreja tenha 3 pessoas, 4. A igreja está começando ali um trabalho local, se reunindo numa casa, que era como eles faziam no princípio, se reuniam em casas com 4 ou 5 pessoas. É uma igreja, sem dúvida nenhuma. Agora, lá no meu caso, que eu citei, o caso de exemplo, né, não citei um nome nem nada para protegê-lo, aí foi a comunidade, todos aqueles que são batizados, que fazem parte daquela igreja e quiseram ir para essa assembleia, se reuniu para tomar essa decisão. Então, porque assim, governo de igreja tem 3 tipos. Tem um governo que chama-se congregacional. Quem tem esse governo é a Igreja Batista. Então a congregação reúne, chama todos os membros da igreja para uma assembleia. Se for um caso desse, é uma assembleia extraordinária, não faz parte da ordem comum do ano. Se reúne e eles votam. O irmão quer permanecer no pecado, não quer largar, não quer se arrepender, quer continuar. Então vamos votar. Então eles votam e excluem aquele membro. Tem uma reunião, um outro governo de igreja que a gente chama de conselho ou de presbitério. A Assembleia de Deus é assim, presbiteriana é assim. Então tem lá a liderança, por exemplo, numa igreja tem lá 7 presbíteros, um exemplo. O que decide esses 7 presbíteros é uma decisão da igreja. Só vão convocar uma assembleia se caso tiver problema com a decisão do presbitério, do conselho, ou se a igreja discordar daquela decisão, ok? Decisão, governo de conselho, ou presbitério. E tem o episcopal, que essa um sistema de governo perigoso e não é bíblico. Episcopal é um cara que é dono da igreja, que é o líder da igreja, que toma todas as decisões da igreja sozinho, sem se aconselhar com ninguém. A Bíblia é muito clara, em Provérbios diz: na multidão dos conselheiros há sabedoria. A Bíblia é muito clara. Mas ele não precisa de conselheiro nenhum, ele toma todas as decisões. Esse tipo de governo se chama episcopal. É o próprio episcopo, o líder da igreja, que toma as decisões. Esse não tem base bíblica, mas para as 2 outras tem. Por exemplo, quando a igreja envia Paulo e Barnabé para ir com os gentios, é um ato da igreja, é uma decisão congregacional. Mas quando há uma decisão, por exemplo,
de escolher os... Não, também é congregacional. Escolher os diáconos também é congregacional. Onde eu vou achar uma de... Atos 15, conselho. Boa. Atos 15 reúne só a liderança. Atos 15 era uma decisão se a igreja ia guardar a lei ou não. Essa era a decisão ali de Atos 15. Guardar a lei de Moisés ou não. Se circuncidar e tudo mais. Nessa decisão é o conselho. Se reúne a liderança. Não se reúne a congregação. Mas dos diáconos é congregacional. Os diáconos, a liderança fala, a gente tem que se dedicar à palavra e à leitura da palavra e oração. E vocês decidam, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo para ocupar a função de diaconato. E aí a igreja escolhe lá os diáconos. Ok? Só para você entender. Ambos, tanto a decisão de conselho quanto a congregacional, são bíblicos. Agora, episcopo, geralmente episcopal, é baseado em Moisés. O pessoal fala, olha, Moisés era o único líder de Israel, mas Moisés é Velho Testamento, meu querido. E não só isso, o próprio sogro de Moisés, Jetro, aconselha ele a dividir a liderança entre os múltiplos de 50, né? E ele aceita esse conselho. Ele ouve o conselho do sogro e coloca em prática e divide a liderança. Então, nem Moisés tinha uma decisão, vivia um governo episcopal, nem Moisés. Ok? Ficou claro? Quando a igreja primitiva está sendo formada, a gente vai parar por aqui, 2 a gente pega semana que vem. Quando a igreja primitiva está sendo formada, tem 2 lideranças claras, de 2 grupos. Em uma, é em Jerusalém. A de Jerusalém ocupa ali a liderança Pedro, Tiago, irmão do Senhor, porque Jesus teve irmãos, né? Maria teve mais filhos, e João. Então, quem liderava os judeus em Jerusalém? Pedro, Tiago e João, ok? E quem lideravam os gentios? Paulo e Barnabé. Ok? Então, uma ficava como sede em Jerusalém, outra em Antioquia da Síria. Né? Cada uma, assim, suas bases, vamos pensar assim. Né? Então, a igreja é construída a partir daí. Agora, que Pedro fundou a igreja de Roma, não tem nenhum documento histórico que comprove. Nenhum. Não existe nenhum documento histórico para a gente dizer, ó, Pedro é o fundador da igreja romana. Não tem nenhum documento histórico para isso. Perfeito? Agora, Paulo poderia escrever a carta e não cumprimentar Pedro, não tem necessidade. Né? Poderia ter escrito a carta e não cumprimentado Pedro, mas não temos evidência histórica nenhuma de Pedro ser fundador da igreja romana. Perfeito? Amém?